Cara, uma trégua de apenas 14 dias foi o suficiente para o petróleo simplesmente derreter e o Bitcoin disparar. Sejam muito bem-vindos a mais um Casu Talks. E que loucura, né? Olá, pessoal. A gente mal teve tempo de pedir um pão na chapa e o mundo já virou de cabeça para baixo de novo. Pois é. O café de hoje está vindo com uma dose extra de adrenalina financeira, viu? Mas olha, para quem está chegando agora, o nosso papo de hoje vai destrinchar essa gangorra global. Exatamente. A gente vai tentar entender por que a verdadeira crise ainda está lá escondida, sabe? Bem silenciosa dentro dos contêineres de carga. Total. E o gatilho para toda essa montanha russa foi tipo um cessar-fogo provisório entre os Estados Unidos e o Irão. Que, por sinal, acabou sendo mediado meio de última hora pelo Paquistão. Um respiro, né? Um respiro de 2 semanas. Isso colocou um freio naquelas ameaças mais drásticas de destruir infraestrutura. Só que a realidade prática lá no Estreito de Hormuz é o que realmente mostra o quão frágil está esse nosso sistema logístico. Nossa, sim. O Estreito de Hormuz é basicamente a panela de pressão dessa história toda. Imagina que, em tempos de paz, passam uns 50 a 100 navios por ali todo santo dia. E hoje a gente vê o quê? 10 navios, sendo que 4 deles eram iranianos, para vocês terem uma ideia do bloqueio. Sério, é bizarro. É como se a panela de pressão estivesse soltando só um pouquinho de vapor, sabe? Mas o que me deixou de cara mesmo foi aquele boato do pedágio. O famoso pedágio de navio. Estão cobrando de 1 a 2 milhões de dólares por embarcação. Como assim, gente? Como que funciona essa mecânica absurda? Não é como se fosse uma rodovia que você para na cancela do pedágio e o navio tem uma tag no vidro, né? Quem dera fosse prático assim. É uma questão puramente de poder geográfico. Eles controlam um ponto físico muito estreito por onde passa 1/5 do petróleo mundial. Ou seja, a ameaça vira a própria lei daquelas águas. Exato. Não tem uma cabine de cobrança bonitinha. É tipo uma exigência de taxa de segurança não oficial mesmo. E se o navio não paga, ele corre o risco de ser apreendido. Sobre qualquer pretexto esfarrapado, seja militar ou burocrático, né? Com certeza. E pensa que, para um superpetroleiro que carrega 2 milhões de barris, um pedágio de 2 milhões adicionado, logo $1 no custo de cada barril. Sem contar o seguro. O prêmio das seguradoras de risco marítimo deve ir para lá na estratosfera. Vai para a Lua. Mas aí que tá o ponto dramático da coisa. Com todo esse estrangulamento e esse custo brutal, a gente esperava que tudo ficasse mais caro de imediato. Pois é. E aí vem a reação totalmente paradoxal do mercado financeiro. O petróleo Brent simplesmente despencou 15%. Caiu para menos de $100 o barril. Foi a maior queda diária desde a pandemia, para se ter noção. Enquanto o petróleo chorava, a galera das criptomoedas estavam fazendo a maior festa, tipo soltando fogos de artifício. O Bitcoin subiu 4%. Rompendo aquela barreira dos $71 mil de novo. E o Ethereum também subiu mais de 6% na carona. Até a Coinbase aproveitou esse clima de otimismo no mercado para garantir uma licença lá na Austrália, acredita? Olha, foi o timing perfeito para eles. Mas espera aí, me explica uma coisa que quem está ouvindo deve estar se perguntando. Por que o ecossistema cripto comemora tanto quando o petróleo despenca dessa forma? É uma pergunta excelente. A mecânica por trás disso se resume a uma palavra mágica no mercado: liquidez. O famoso efeito dominó. Isso mesmo. O petróleo muito caro é o principal combustível para a inflação no mundo todo, certo? Certo. E quando a inflação começa a subir desenfreada, os bancos centrais precisam reagir. Eles aumentam nas taxas de juros, o que basicamente seca o dinheiro disponível no mercado. Entendi. Então, com esse acordo provisório fazendo o petróleo cair drasticamente, o mercado deu aquela respirada aliviada. Exatamente. A expectativa de inflação futura diminui, os investidores preveem que os juros vão cair, e aí aquele capital que estava travado flui de volta para ativos de maior risco. E aí o Bitcoin voa. Mas vamos trazer isso para o mundo real, para as coisas que a gente compra no dia a dia. Vamos, porque a dor de cabeça real tá aí. 2 semanas de trégua resolvem mesmo esse caos logístico? Ou a gente ainda vai ver muita falta de estoque nas prateleiras? Infelizmente, é puramente um curativo temporário. A ferida estrutural continua lá, aberta e doendo muito, viu? Até porque, olhando os dados das nossas fontes, a gente vê que quase 40% das empresas estão absorvendo os custos astronômicos dessas tarifas
E dos desvios de rotas. Aham. Elas estão segurando a barra internamente para não repassar o preço e acabar perdendo fatia de mercado. O que é insustentável a longo prazo, né? Nenhuma empresa aguenta sangrar a caixa para sempre. Com certeza não. E um dado mais revelador ainda é que 76% dos profissionais de comércio exterior acham que as tarifas americanas vieram para ficar. Independente de qualquer trégua geopolítica pontual. Pois é. Isso está forçando grandes corporações a mudarem fisicamente as fábricas de país. Caramba, e reorganizar uma cadeia de suprimentos global não é só ligar para outro fornecedor. Não mesmo. É tipo tentar reconstruir o motor de um carro enquanto ele está andando a 120 por hora na rodovia. E vamos combinar que esse motor já não estava dos melhores, né? A indústria da Alemanha, por exemplo, já vinha apresentando dados terríveis antes de qualquer tensão escalar. Exato, o buraco é bem mais embaixo. O Reino Unido também está registrando o maior salto na inflação de custos industriais desde 1997. Ou seja, a imunidade da cadeia global de suprimentos já estava lá no chão. A crise no Estreito só escancarou a fraqueza de todo o sistema. Foi o choque agudo que revelou a doença crônica, sabe? E isso nos leva àquela matemática implacável do calendário. E olha só essa reflexão para quem está acompanhando a gente. Uma pausa artificial de só 14 dias causou todo esse terremoto. Fazendo o petróleo derreter e forçando o planejamento logístico global a se adaptar às pressas. Exato. Então a grande pergunta não é o que o mercado consegue fazer agora nessa janela de calmaria. A verdadeira pergunta é o que exatamente vai acontecer com a infraestrutura global no alvorecer do 15º dia. Quando o despertador dessa trégua tocar de verdade. Fica aí a tensão dramática e a reflexão para todo mundo pensar. É um cenário de tirar o fôlego mesmo. Bom, foi um prazer destrinchar tudo isso com vocês hoje. Valeu demais pela parceria. E, pessoal, não esqueçam de voltar amanhã para o nosso café com muito mais notícias quentes aqui no Casu Talks. Isso aí. E se vocês chegaram até o final desse áudio, curtam, compartilhem e não deixem de comentar aqui embaixo a frase... Pedágio de navio. Quero só ver quem ficou com a gente até o fim, hein? Um grande abraço, galera, e até amanhã. Tchau, tchau.